Você sabia que cada brasileiro descarta, em média, 1 quilo de lixo por dia? E que esse montante seria o suficiente para, em um ano, encher 2.000 estádios do Maracanã? Você não ouviu errado, eu falei 2.000 Maracanãs. Um cálculo feito pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente aponta que somente em 2023 o Brasil gerou um total de 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Mas menos de 60% desse total foram encaminhados para aterros sanitários legalizados. Os outros mais de 40% foram parar em lixões, aterros irregulares, terrenos baldios, ruas, valas, córregos e rios. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos abordar o problema do lixo no Brasil. Afinal, o que o país precisa fazer para melhorar a coleta e a reciclagem? Quais são os caminhos a serem tomados para uma melhor gestão de resíduos? E o que a produção de combustível tem a ver com tudo isso? Para responder a essas e outras perguntas, eu me conecto com São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para conversar com a repórter Simone Machado. A Simone apurou o assunto para uma reportagem publicada no site da DW Brasil. E isso é um grande entrave que principalmente as cidades pequenas encontram, né? Muitas vezes por elas não terem um aterro sanitário, né, legalizado, de acordo com as normas. Depois de começar esse episódio dando alguns números sobre o lixo no Brasil, aqui vai outro dado que impressiona. O Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China e Índia. E a taxa de reciclagem é bastante baixa. Daqueles 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos que o Brasil produz anualmente, que eu citei na abertura do DW Revista, somente pouco mais de 8%, ou 6,7 milhões de toneladas, são de fato reciclados. Além do plástico, os resíduos sólidos incluem outros materiais recicláveis, como papel, alumínio e vidros. Simone Machado, o plástico é um dos maiores, se não o maior vilão em termos de consumo e, consequentemente, de lixo em todo o mundo. E por isso eu te pergunto, por que o Brasil não tem ou não consegue ter um melhor manejo desse tipo de material? Então, Guilherme, atualmente o Brasil ele é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo. E isso acontece por diversos fatores, né? É uma questão de educação da população, falta, né, de reciclagem, de incentivos nessa questão e até mesmo de políticas públicas. Durante, né, toda a apuração, a gente, em conversa com os especialistas e tudo mais, a gente percebe que a população ela ainda não tem uma educação de reutilizar, né, os materiais. Por exemplo, em vez de usar uma sacolinha plástica, né, ali no supermercado, utilizar as ecobags, né, que você usa o mesmo produto assim várias vezes, não precisa descartar logo após o primeiro uso. A mesma questão dos copos plásticos, né, que é muito comum ainda no Brasil, todo lugar que você vai, estabelecimento, né, enfim, todos os lugares tem muito copo plástico disponível. Ninguém tem o hábito ali, né, de andar com a sua garrafinha. E aí a gente vai também, né, para a questão da reciclagem. Ainda são poucas as pessoas que têm o hábito ali dentro de casa de fazer a separação do lixo, né? Separar o que é reciclado do orgânico e fazer uma destinação correta desse lixo. Assim como também as cidades, muitas, não têm essa coleta seletiva do material reciclado, né? Acaba passando, principalmente as cidades menores, acaba passando um único caminhão que coleta tudo junto e acaba indo tudo para a mesma destinação final, que é o aterro sanitário, ou até mesmo o lixão. Então, assim, falta ainda muitos pontos, né, para que esse lixo plástico se reduza no Brasil. Assim como também faltam políticas públicas, né? Tanto nessa questão de incentivar e dar, né, subsídio para a população separar esse lixo e fazer essa destinação correta, como também políticas para as empresas que produzem materiais plásticos. Políticas que façam, né, com que essas empresas se obriguem a reciclar o material produzido, como já acontece em outros países, né, que as empresas que, por exemplo, produzem plástico, elas são obrigadas a reciclar X%
100%, né, da sua produção ali, do que ela produziu naquele ano. Então, assim, no Brasil falta, né, falta essa junção de esforços, né, que afeta todas as camadas para que consiga reciclar esse lixo plástico e não se produza tanto, né, não faça com que tantos produtos dessa categoria vão parar nos lixões e tudo mais. Bom, e em relação aos demais resíduos sólidos, Simone, como papel, alumínio e vidros, como isso funciona ou não funciona no Brasil? Assim como acontece com os plásticos, né, que na maioria das vezes eles não são reciclados e acabam não tendo uma destinação correta, quando a gente fala em coleta de resíduo sólido urbano, né, essa coleta de lixo, né, popularmente falada, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, a média de coleta deles é muito acima da média nacional. Por exemplo, nessas regiões sul, sudeste e centro-oeste, a coleta gira de 95% a 99%. Então, quase tudo que é produzido é retirado, né? É coletado e destinado para algum lugar. As regiões norte e nordeste, eles coletam só 83% do lixo produzido. E isso significa que esse restante, né, esses 17% que não são coletados, acabam sequer sendo destinados, né? Eles ficam nas ruas, nos lixões clandestinos, nas áreas públicas, né? Eles são descartados de qualquer maneira, né? De fato. E é nessas regiões, né, na região norte especificamente, que fica um dos lixões mais emblemáticos do Brasil, né? Ele fica em Vira, que é no estado do Amazonas, que é próximo ali à divisa com o Acre. E esse lixão, onde é descartado tudo a céu aberto, ele já existe há 10 anos e ele vem ameaçando uma terra indígena, né? Que fica ali na proximidade. E conversando, né, com os especialistas, o que dá pra gente sentir? Que falta políticas públicas, né? Quando se fala em cobrança por lixo em cidades pequenas, isso é bem complicado, porque as pessoas não estão acostumadas a pagar para destinar o lixo corretamente. Então, acaba virando alvo de argumento de campanha, né? Se um prefeito colocou a coleta do lixo para essa destinação, na campanha o outro, né, o concorrente ali, o adversário, usa justamente esse argumento de que vai tirar a taxa do lixo e tudo mais. Então, em vez de, né, ter um trabalho de conscientização da população, não, ao contrário, né, há um trabalho de não é necessário pagar essa taxa, né? E as pessoas não levam em consideração que já se paga outras taxas, né? Como para se ter água, para se ter energia. Então, por que não se pagar uma taxa para ter a destinação correta do lixo? E isso é um grande entrave que principalmente as cidades pequenas encontram, né? Muitas vezes por elas não terem um aterro sanitário, né, legalizado, de acordo com as normas. Então, acaba tendo que levar o lixo até uma cidade vizinha, alguma coisa assim, né? E acaba tendo um custo. Só que esse custo se torna inviável e aí é uma geração em cadeia, né? Acaba se destinando incorretamente. Então, como a gente poderia reverter esse quadro, Simone, já que a falta de investimento em coleta, depósitos e reciclagem afeta diretamente o meio ambiente? Tem políticas públicas que estão acontecendo, estão dando certo, né? Por exemplo, Florianópolis, eles estão com um projeto de meta lixo zero, que eles buscam justamente, com a ajuda da população, reduzir a quantidade de resíduos gerados. A meta é até 2030 reduzir em 90% a quantidade, né, de matéria orgânica enviada para os aterros e em até 60% o descarte de material reciclado. É um trabalho bem bacana que a população está envolvida e há uma política pública por trás, né? Eles espalharam lixeiras, né, vários coletores, né, de material reciclado pela cidade, são mais de 200, e além disso, eles estão distribuindo composteiras, né, para que as pessoas joguem o material orgânico ali e produzam o próprio adubo, seja para colocar no jardim de casa, seja para colocar numa praça, enfim, para dar uma destinação um pouco melhor para esse material. Simone, na tua reportagem sobre o lixo no Brasil, tem um dado interessante sobre os resíduos orgânicos que, se reciclados corretamente, podem gerar biometano ou biogás, por exemplo, e com isso diminuir emissões de gases poluentes de efeito estufa. E aí eu te pergunto, dá para pensar em lixo a fim de reduzir o consumo de combustíveis fósseis?
Resíduos orgânicos, eles podem também ser reciclados por meio da compostagem e da biodigestão e produzir o biometano e o biogás, que além de ser uma fonte alternativa, de combustível, essa produção também ajuda a reduzir a emissão desses gases para o efeito estufa. Hoje no Brasil, menos de 0,2% desses materiais são transformados em gás natural através da decomposição dos resíduos orgânicos, que são instalados nos aterros. Esse número ainda assim é muito baixo, segundo todos os especialistas que a gente ouviu para a reportagem. O país hoje, o Brasil, ele possui 6 aterros sanitários que têm essas plantas para fazer essa decomposição dessa matéria orgânica e transformar em biogás. E pensando, no tamanho do país, é pouquíssimo. Outros 7 aterros possuem essas plantas, que têm esses equipamentos para fazer a decomposição desse resíduo orgânico, fazer a filtragem e transformar, no gás, só que elas ainda não estão ativas, e precisam, se adequar, passar pela documentação, implementação e tudo mais. Então, assim, são pouquíssimas, É um número ainda muito pequeno para o tamanho e proporção do país. E segundo os especialistas, que eu ouvi, eles falam, que essas 6 plantas, que já estão produzindo biogás e mais as 7 que ainda não estão em operação, mas já estão ali quase estruturadas para isso, ainda é muito pouco, Se todas elas estivessem em operação, elas são capazes de produzir 5%, do biogás que todo o país demanda, Esse biogás hoje ele é uma fonte, de combustível não fóssil, que diversos países já usam, já estão investindo nisso há muito tempo e nós ainda estamos um pouco atrasados com relação a isso. O biogás ele é usado em diversos mercados, diversos setores, desde o industrial, automotivo, residencial, comercial. E ainda falando, sobre a questão da produção do biometano, para o Brasil evoluir nessa produção desse gás, seria preciso um investimento em logística, segundo os especialistas ali que eu ouvi. Por quê? Porque todas as cidades com mais de 320 mil habitantes teriam que destinar o resíduo sólido orgânico produzido pela sua população para esses aterros que têm essas plantas para a produção desse biocombustível. E isso demanda investimento em logística, Afinal, tem cidades que ficariam muito mais longe, do que ficariam até em outros estados, dessas plantas. Então, teria que ter um investimento em novas plantas para abranger mais estados, teria que ter um investimento em logística para que essas cidades, com mais de 320 mil habitantes, conseguissem destinar toda a sua matéria orgânica para esses aterros que são produtores, de biometano e biogás. Então, teria que ter uma política pública envolvida em tudo isso e teria que ter também uma conscientização da população para separar o lixo orgânico, que também facilitaria muito essa coleta. Para encerrar, Simone, vamos falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída por lei em 2010. Ela foca no manejo adequado de resíduos sólidos no Brasil e promove a responsabilidade compartilhada entre governos, empresas e população. O quanto, de fato, essa lei tem sido implementada? Ela ainda enfrenta diversas barreiras para, de fato, funcionar no Brasil. Por exemplo, em agosto de 2024, era o prazo máximo para todos os lixões do país serem erradicados. Porém, segundo o levantamento da ABREMA, existem ainda cerca de 3 mil lixões, no país. Então, a gente vê que os municípios tiveram um tempo para se adaptar, a política nacional, teve um tempo para fazer essa adaptação, porém não funcionou como deveria. O próprio Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, ele explicou que as maiores dificuldades dos municípios, para extinguir os lixões e implantar os aterros sanitários está justamente relacionada à carência dos municípios. E isso diz carência de forma geral, A carência financeira para investir numa implementação de um aterro sanitário, a carência de mão de obra especializada para dar as diretrizes de como deve ser essa implementação, de como deve ocorrer, Não há funcionários técnicos para isso e também
falta projetos, né? Projetos para acompanhar toda essa implementação, para acompanhar o processo, né, de funcionamento dos aterros, né? Fazer toda a preparação para que eles de fato aconteçam. Então, é uma série, né, de fatores que fazem com que a política não funcione. Os municípios deveriam, né, ter essa tarifa do lixo, né? Os especialistas batem muito nessa tecla, que a gente precisa pagar para ter essa destinação correta do nosso lixo e não agredir o meio ambiente, não ter todos os efeitos contrários que essa produção alta, né, de mais de 1 quilo de lixo por habitante traz. E vale ressaltar a importância que os catadores de recicláveis têm no Brasil. Essa categoria ela é responsável por coletar quase 90% de todos os materiais recicláveis que são coletados no país. Então, assim, segundo os especialistas, eles afirmam, né, que também é necessário ter um investimento maior nessa categoria, questão de remuneração, de condições de trabalho, da criação de cooperativas, né, para acolher esses catadores, justamente para incentivar essa coleta mesmo, né? E também um trabalho educacional junto à população para fazer a separação do lixo em casa. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado a Simone Machado pelas informações compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Luísa Frei e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.